eles agradecem muito. Bom, já estamos na hora, já passamos da hora, e a Laura, trabalhadora da casa, vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. O nosso preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pela nossa querida Joana. A página é de número 39. Não te esqueças das pessoas que transitam em situações mais humildes e difíceis do que a tua. Faze-te amigo delas. É fácil desejar compartilhar das alegrias, dos momentos de triunfo, das situações invejáveis que os outros experimentam. O ideal é ser companheiro de todos. A situação financeira, o poder, a saúde e a juventude são transitórios. Converte o teu amor na mais valiosa conquista da tua vida, repartindo-o com todos os indivíduos. Nessa página, Joana nos fala do quê? Do amor, né? Amor a qualquer um que cruze o nosso caminho. Porque é muito fácil a gente compartilhar, conviver com pessoas alegres, felizes, saudáveis, de posse. E quando, na realidade, a dificuldade se apresenta, muitos correm. Nossa, fulana está muito chata, está muito cheia de problemas. Não é verdade? Ih, só vem para pedir dinheiro. E assim vai. E aí Joana nos diz que não, que a gente não leva nada daqui. E o importante é justamente estarmos presentes na vida daqueles que estão em situações mais humildes, justamente para poder auxiliar. Justamente para poder dar um apoio amigo, um auxílio material, se necessário, mas mostrar que estamos juntos, que estamos ali, compartilhando de qualquer momento, seja ele feliz, seja ele triste. Então, nós podemos nos lembrar, né, daquela passagem que Jesus diz: a cada criança que você alimenta, a cada pobre que você ajuda, é a mim que está fazendo bem. Então, Jesus utiliza desses veículos, inclusive, para trabalhar o nosso amor. Então, que possamos estar atentos a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, para que a gente possa trabalhar esse imenso amor que recebemos dessa espiritualidade tão amiga e que possamos passar adiante essa paz, essa serenidade que muitas vezes sentimos e aquele outro precisa tanto. Uma boa palestra a todos. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui diante de Tu, da Tua presença, diante de Teu amor, compartilhando as melhores energias. Assim te pedimos, Senhor, que possamos absorver os conteúdos que a Daniela Mair, trabalhadora da casa, preparou para que nós estudássemos juntos nesta tarde. Pedimos à nossa veneranda que a ampare e a envolva. E ao Senhor Jesus que esteja conosco. Graças a Deus. Foi. Boa tarde. Vamos lá falar de um tema ótimo, muito bom, amo demais. Família. Família e reencarnação. E antes da gente começar, eu acho que é um tema super pertinente, né, para o momento que a gente está passando. Porque o conjunto de um monte de famílias forma uma sociedade, né? E se uma sociedade está doente, quem está doente primeiro? A família. Né? Então, a gente começa a entender, a partir dessas questões que a gente vai discutir aqui hoje dentro de um ambiente familiar, por que os valores morais e éticos estão deturpados, né?
Por que a gente tem, que a gente está encontrando tanta gente com depressão, com ansiedade, né, com conflitos internos, com vazios existenciais, né? Essas explicações, elas não podem ser dadas apenas pela família, mas ela tem uma contribuição, gente, sensacional. Então, eu vou começar falando um pouquinho da história da família, né? Como é que a família começou? Desde os primórdios, né, que tudo se iniciou pela atração sexual, porque ela fala de instintos, né? Então, pela atração sexual, o homem e a mulher procriavam, mas ninguém tinha muita responsabilidade sobre a cria que nascia. E por incrível que pareça a vocês homens agora, vocês podem até, né, ficar assim, cantar, né, ficar bem, quando vierem falar que homem é autoritário, que regime patriarcal, que não sei o quê, porque nós não começamos no regime patriarcal. Olha que interessante. No começo, depois que passou essa fase das atrações sexuais, começou, então, a poliandria. O que é isso? Dona Flor e seus 2 maridos. As mulheres podiam ter mais de um parceiro. E o regime que imperava nesse contexto social isso aí vocês podem encontrar tudo no livro SOS Família, tá, de Valdo Franco com Joana de Ângeles. Aliás, a maior parte da nossa conversa de hoje está nele. Tá? Então, o regime que imperava era o matriarcal. A mulher mandava. Tá? Só que aí a gente entra, então, num período de Roma antiga, sabe, em que tudo começou a virar o samba do crioulo doido, né? E aí o homem é que foi buscar parceiras. Então, a gente entra na poligamia e no início do regime patriarcal, que é o que vai permanecer até hoje. Hoje ainda, o homem é o provedor, é aquele que tem o aspecto de ativo, né, que bota comida dentro de casa, que protege, não no sentido materno da coisa, né, mas é aquele que toma conta, que dita leis. Tá? Então, nós ainda estamos inseridos nesse contexto, embora ele venha tendo algumas modificações desde a Primeira Guerra Mundial, que é quando a mulher começa a se emancipar. Porque o homem vai para a guerra, alguém tem que sustentar aquela casa. Tá? Agora, o mais interessante é que a monogamia, que Joana de Ângeles considera como uma evolução, tá? Como um progresso da humanidade, ela se iniciou com o surgimento do cristianismo. Olha que importância tem a influência da religião no contexto histórico-social de uma humanidade. Né? Então, com o cristianismo, começava assim, não, a gente tem que arrumar essa casa aqui, que a galera está muito louca, entendeu? É muita orgia, né? Então vamos começar a botar ordem. Então você não pode cobiçar a mulher do outro, né? Você não pode. E aí começam assim instituir leis, tá? E a monogamia a gente entende que é sim uma evolução. Por quê? Por que a gente pode considerar uma evolução? Porque a partir disso, a mulher começou a se tornar responsável por aquela família, por aquela cria. Tá? E aí ela começa, então, a ter um sentimento, ela como é que fala? Que impulsiona, né? Que detona esse sentimento de preocupação com o outro, de amor pelos irmãos. Né, por aqueles que estão ali constituindo essa família. Então, embora a gente tenha aí muita gente pregando o amor livre, né? Paz e amor, ninguém é de ninguém, eu sou de ninguém, todo mundo é todo mundo, né? Embora tenha isso, há uma tendência e a família para um progresso, porque ele é inexorável e ela nunca vai acabar. A família é desejada, amada. E é importante, e quem diz isso
é o Livro dos Espíritos. Porque olha só que interessante. Na pergunta 774, ele diz o seguinte, Allan Kardec pergunta o seguinte: há pessoas que deduzem que os laços de família são apenas o resultado de leis sociais e não o efeito de uma lei da natureza, ou seja, um desejo inato do ser, né? Que devemos pensar a esse respeito? E a resposta é: no homem há alguma coisa que é para além das necessidades físicas. É a necessidade de progredir. Então, os laços sociais são necessários ao progresso. E a família vem aí para quê? Para reforçar isso. Tá? Para reforçar essa ideia de amar-se como irmãos. Quis Deus que, por esta forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Tá? Então, não tenhamos a ilusão de achar que há uma tendência ao individualismo e que a família vai acabar. Porque não vai. Tá? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E olha aqui a resposta: uma recrudescência do egoísmo. Nós estamos progredindo para ser egoístas? Não. Muito pelo contrário. Se estamos do jeito que estamos hoje, é por não olhar para o outro. É por estar preocupado apenas conosco mesmo. E dá para entender esse pessimismo, tá? Porque realmente a gente está em crise. Não há como negar isso. É uma promiscuidade sexual, entendeu? As pessoas olham, acham bonito, beleza, vamos embora. Né? Não passa-se pelo um crivo. Essa pessoa combina comigo? Ela pensa como eu? Ela tem os mesmos interesses que eu? E aí criam-se relacionamentos sem nenhum tipo de propósito, que do mesmo jeito que se inicia, acaba. E aquilo gera um fruto. Um filho. Carentaço. Por quê? Se não foi gerado por amor e com amor, aonde que ele vai achar amor ali dentro? Então, é a partir disso que a gente começa a entender que, se a gente trabalhar essa célula máter da sociedade, a gente conserta a sociedade. Tá? E aí, o que nos leva, então, a constituir uma família, já que a gente entendeu que isso é uma lei da natureza, que isso não é uma lei social, que o homem tem dentro dele um instinto, segundo Joana de Ângeles, gregário. Tá? Ele tem a necessidade de estar em grupos, de procurar grupos, de formar grupos para se sentir mais seguro, mais amado, para ter estabilidade psicoemocional. Então, a família serve para desenvolver as nossas emoções. Tá? E mais do que isso, para uma programação espiritual. Por quê? Porque nós somos espíritas e a gente tem que linkar isso tudo aqui com o espiritismo. Tá? Então, ninguém está com o pai que tem à toa, com a mãe que tem à toa, com o filho que tem à toa. Ninguém. Não vamos nos enganar. Não vamos achar que somos vítimas nessa história, porque nós não somos. Nós estamos ali com um propósito, e é o propósito de aprendermos a amar. É para resgate mesmo, tá? E tanto é que a Joana vai deixar... Mais para frente eu vou falar disso, então. Ela vai nos dizer mais ou menos a explicação aí do complexo de Édipo, à luz da reencarnação, né? Que é o quê? É o menino apaixonado pela mãe. Né? O complexo de... Bem assim, pueril esse significado, tá? Mas vamos por aí.
Complexo de Elétrica, de Elétra, o menino apaixonado pela mãe é o de Elétra. A menina apaixonada pelo pai é o de Édipo, tá? E assim a gente... É o contrário. Hã? Isso, eu troquei. Eu tinha falado certo, troquei. Beleza, tá bom. Vocês entenderam, gente? Vamos embora. Então, tá. Então, vamos primeiro entender por que a coisa já está errada lá no conceito. Fui lá no dicionário e disseram o seguinte, que a família é a célula máter da sociedade e que é um grupo de pessoas unidas por convicções, interesses e origens comuns. Aí eu pergunto para vocês, numa família, todo mundo que está junto ali tem o mesmo interesse? Vocês já se depararam, porque com a gente não acontece, né? Mas vocês já se depararam com alguém que está sempre deslocado quando está junto com a família? Entendeu? Não tem um espírita lá, mas você é espírita. E aí, os seus valores estão indo para cá, o da sua família é esse. Então, aí a gente já começa a entender e outra, origens comuns, ou seja, consanguineidade. Então, eu vou discutir outra coisa com vocês. E os laços espirituais? Porque aqui no Seja, por exemplo, tem uma quantidade de gente que não é do Rio de Janeiro, enorme. E, no entanto, quando a gente vai... Eu posso me incluir. Né? Quando a gente entra aqui, a primeira oração que eu fiz, eu falei o nome família. Por quê? Porque é assim que eu me sinto quando eu entro aqui. Essas pessoas têm os mesmos interesses que eu. Têm objetivos comuns. Fazem força, né, para amar, para serem amadas. Porque é difícil, nós somos neófitos nisso, a gente está aprendendo. Né? Então, eu me sinto como uma família aqui no Seja. E a minha família carnal, católica, não praticante, entendeu? Ninguém está interessado em saber quem que é Deus, o que é Deus, e o que eu estou fazendo aqui. Mas e aí? Aí eu vou falar assim, então eu nasci num lugar errado. Não nasci. Eu nasci onde eu tinha que nascer. Porque ali, quando eu olho para o meu pai, quando eu olho para minha mãe, eu vejo as coisas que eu preciso trabalhar dentro de mim. Tá? Então, há sim, de uma certa forma, uma compatibilidade aí. Tá? As emoções que eu preciso desenvolver. Tá? E aí... Se a gente está falando de uma família que tem gostos, que tem temperamentos, que tem virtudes, que tem defeitos, e que o dicionário está dizendo que são iguais, então por que dá chabu? Por que tem tanta gente brigando dentro de casa? O dicionário não falou que tem interesses comuns? Se você tem o mesmo interesse que o outro, para que brigar? Então... Aí a gente começa já a trabalhar alguns conceitos. Tá? Por quê? Porque o Leon Denis virou, lá no livro O Sentido da Dor, do Destino e do Prazer, e do prazer e do ser, né? Sentido da dor, do destino e do ser. Depois eu conserto. Ele virou e falou assim, que a família é um agrupamento de espíritos. Espíritos desajustados, endividados e necessitados. Somos nós. Olha que delícia. Aí você lê um negócio desse, você desespera. Né? Assim, e agora José? Só que, na verdade, é justamente a partir desse contexto, dessa união, que você vai aprender a amar. Então, vem a Joana de Ângeles e fecha com chave de ouro no livro Constelação Familiar. Porque ela fala o seguinte, que a família é um educandário
de elevado significado para a formação da personalidade, do desenvolvimento afetivo, tão importante, tão pouco trabalhado, tanto dentro de casa quanto até nas escolas. Ou a gente não fica emocionado dentro de uma escola, não sente raiva, não sente ódio. Por que essas questões não são trabalhadas, né? Mediante os quais torna-se possível ao espírito encarnado a aquisição de felicidade. Então, o que ela está dizendo aqui? Que a família vai te ajudar a adquirir felicidade. Agora deu uma acalmada. Não? Por quê? Porque, de fato, agora que eu entendi o processo que a Janaína vai passando aqui, eu vou vendo onde. Porque, de fato, nós estamos ali, existem brigas, sim, existem desacertos, né? Existem momentos em que a gente tem aqueles rompantes de raiva, e eu vou explicar como é que isso acontece psicologicamente, por que isso dispara, tá? Existe tudo isso, mas o problema é que o ser humano está tão impaciente, tão egoísta, tão individualista, que a solução que ele encontra é fazer uma nova busca. Quando, na verdade, ele tem que redescobrir primeiro o que está ali. E eu não estou falando que o divórcio não é uma coisa aceita. Muito pelo contrário. Se você está ali tentando há 30 anos, né, 40, 50, né, chega uma hora que, né? Então, assim, eu não estou inviabilizando o divórcio, porque, na verdade, ele é uma lei humana para separar o que já estava separado há muito tempo. Tá? Mas eu estou dizendo que nós precisamos ter um pouco mais de paciência. Tá? Quais são os sinais que a Joana colocou para a gente de que uma família está doente? Olha que delícia. Silêncios injustificáveis quando os esposos estão juntos. Já viram isso? Adoro as risadas. Já viram? Porque com a gente não acontece, né? Mas você já entrou num restaurante que está um casal assim, um olhando para o celular e o outro para o outro? Você fica lá 40 minutos e você não escuta uma palavra. Eu fico passada. Fico. Tédio inexplicável na presença do companheiro. Tem? Tem. Tem. Ira disfarçada quando o outro emite uma opinião. Temos isso? Já viram? Que na minha não acontece não, sabe? Mas eu já vi, né? Você tá o casal lá conversando, o outro fala uma coisa, aí a mulher tá do lado e faz assim, ó. Não fala um A, mas a cara. Falo mesmo. Tô aqui para falar, me botaram para falar, eu falo. A pessoa faz aquela cara. Ela não precisa falar. Entendeu? Se o outro não viu, melhor, né? Mas acontece. Saturação dos temas habituais que levam a intérminas leituras de jornais e novelas de televisão. Temos isso? Pois é, temos. Que é isso? Não tenho mais assunto com a pessoa, vou ver novela. Entendeu? Velho Chico, massa. Tá? Irritabilidade sempre que vai chegando perto de casa. Temos desinteresse pelos problemas do outro. Gente, não fui eu, juro por Deus. Lê lá, SOS Família, tá lá. Joana que escreveu, juro. Atritos contínuos. Falta de intercâmbio de opiniões, ou seja, toda vez que eu falo uma coisa, o outro discorda.
Temos. Pois é, gente. Então, vocês estão entendendo por que a sociedade está doente? É por isso. Pois é, mas tem solução. Tudo tem solução. Tudo tem solução nessa vida. Por que que você não pode perder a sua paciência? Porque você é espírita, tá? Então, você foi lá e aprendeu o seguinte, que o esposo negligente de ontem recebe no lar a antiga companheira como filha. Rebelde e ingrata. Fui eu que escrevi? Não, Joana de Anjos, SOS Família. Tá? Que a esposa atormentada, que desrespeitou o companheiro, isso aí ela foi bem sutil para falar de traição, entendeu? Recebe no lar o esposo traído como um filho cruel. Olha só, enfiando o pé na jaca, né? O companheiro culpado recebe como irmão odiento a vítima que fez no passado. É sempre assim? Claro que não. Claro que não. Mas é uma grande possibilidade de acontecer isso. Então, só por isso, você já tem 1000 motivos para olhar e falar assim, um de nós errou. Um de nós errou. Vamos falar de psicologia. Gosto muito. O que acontece? A gente está numa sociedade que vive muito de aparências, né? Por quê? A gente pega a nossa família e a gente descobre que lá foi onde tudo começou, tá? Por que surgem essas máscaras, né? Essa ira disfarçada que eu comentei lá na frente, né? Que você escuta, discorda, faz cara ruim, mas não fala, não bota para fora, não se expressa, tá? Porque isso começa já, e a Joana falou também, por isso que eu estou falando disso, na formação da personalidade, na formação do nosso ego quando a criança é pequena. Então, você tem um pai e uma mãe que estão discutindo continuamente, todos os dias. Tá? Ele chega sem paciência e reclama. Ai, eu não sei para que eu fui casar. Eu não sei. E olha, fica a dica do dia. Se você acha que você está falando e que a criança que está ali dentro daquela casa, ou seja que ambiente for, não está entendendo o que você está falando, errado. Ela entende tudo. Eu já vi, é uma coisa impressionante, assim, os pais falam da criança na frente da criança. Não, porque ela tem feito isso assim, como se ela não tivesse entendendo absolutamente nada. Tá? Então, prestem atenção nisso, porque ela está entendendo. Então, o pai chega e num momento que a gente sabe que às vezes a gente fala abobrinha, né? A gente está lá magoado com coisa que aconteceu no trabalho e a gente chega assim, aquele mau humor do cão, né? E fala coisas que a gente não, que na verdade nem a gente pensa isso, né? Ou que pensa, mas está meio escondidinho ali. Então, ele pega essa frase e a criança escutou. E aí, quando ela escutou, ela quer fazer com que aquilo chegue a uma solução. Então, o que ela faz? Ela fala assim, bom, o papai e a mamãe estão brigando por minha causa. Isso é o que ela pensa. E aí ela fala assim, se eu fizer tudo certinho, se eu for a melhor criança, se eu sempre rir, se eu nunca chorar, se eu não ficar com raiva, eu vou ser amada e eles não vão ficar mais bravos. E esse aí, gente, é o adulto perfeccionista. Temos? Pois é. É o controlador. É o que quer tomar conta de tudo. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Porque senão as pessoas vão brigar e eu não quero. E outra, se eu fizer tudo certinho, eu vou ser amado. Então, me dá aqui que eu resolvo. Tá? Então, isso começa lá na infância. E vai se
perpetuando se não for trabalhado. Então, o que a gente precisa para mudar? Porque o que formam os padrões de comportamento da gente? Como que eles acontecem? Eles acontecem porque a gente vai passando por determinadas experiências que vão criando uma rede de neurônios ali. Então, toda vez que você passa por uma experiência... Vou contar o que acontece no cérebro agora. Vou tentar, né? O que acontece? Toda vez que você passa por uma experiência parecida com aquela em que você falou assim, se eu agradar vai dar certo, você agrada. Por quê? Você ativa aquela rede de neurônios que está ali. Entendeu? Então, para se modificar isso, é preciso duas coisas. Observação. Humildade. 2. E aí eu voltei para o Espiritismo. Porque não foi Jesus que falou para a gente? Brandos e pacíficos. Humildes. Tá? Por quê? Porque quando vem aquela vontade de fazer, entendeu? De dar um coice, o que você vai fazer? Você vai desacelerar, testemunhar a situação, se colocar ali como um observador. Quando você faz isso, você domina a sua emoção. Dominando a emoção, você vai, então, ter a livre escolha. Espiritismo de novo. Aí sim, a emoção não te domina. Você domina a emoção e fala, o que eu vou fazer com essa raiva que eu estou sentindo? Isso aí, na família, é todo dia que acontece. Né? Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou falar. Porque o grande problema das famílias de hoje é a falta de diálogo. É o zap o dia inteiro. É o Facebook 12 horas por dia. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estava vindo para cá e estava dando carona para minha secretária. E ela atende outras famílias e ela estava contando. Dani, eu não entendo esse povo. Porque eu, na minha casa, não podia escolher a comida que eu queria comer, não. Eu botava no prato e eu tinha que engolir. E eu também. Eu fui criada numa família tradicional. E era assim, o meu pai fazia questão que a gente jantasse junto todo dia de noite. E aí, sentava na mesa, tinha chuchu. Gente, eu tenho pavor de chuchu. Eu detesto chuchu. Sério, eu não vejo o menor... Eu não tenho, que trem não tem gosto, entendeu? A água esquisita. E aí, eu tinha que comer chuchu. E rindo, porque eu estava jantando com o papai e era assim, todo mundo, os 4 na mesa, papai e mamãe. Minha mãe parou, toda tradicional, minha mãe parou de trabalhar, era professora, para cuidar dos filhos, papapá. 6 horas da tarde, 7 horas, meu pai estava chegando em casa, os pratos já na mesa, todo mundo junto, mas a gente conversava. Como é que foi seu dia? Não precisa estar tão interessado em saber, não, mas às vezes o outro quer falar. Deixa falar. Deixa. Faz a pergunta e deixa. Entendeu? Escuta, mostra que você ama o outro, porque isso é demonstração de amor. Eu estou aqui para te ouvir. Os seus problemas me interessam. Isso é amar. Não adianta falar eu te amo e não fazer nada para demonstrar amor. Entendeu? Não se escuta. Não se escuta o filho. Não se escuta o companheiro. Não há diálogo. E sem diálogo, sabe o que acontece? Cada um pensa o que quer. Cada um faz o que acha que tem que fazer, que está certo. E o outro, às vezes, está horrorizado.
Entendeu? Não está me ajudando em nada isso aí que você está fazendo. Mas não fala, não fala. O diálogo é importantíssimo dentro de uma família. Nós estamos perdendo isso. Tá? O limite é importantíssimo dentro de uma família. E vocês acham que a minha mãe virava para mim e disse, tudo bem, filhinha, vou pegar um pouquinho de batata frita e nuggets para você, já que você não come chuchu. Não era assim, não. Engole o chuchu. Engole, porque tem gente que não tem que comer. Era nesse nível. E aí, tô doente? Tô traumatizada? Tipo assim, fazendo terapia porque eu não aguento ver chuchu? Nada. Continuo não curtindo a parada. Entendeu? Mas comia. E ela ainda fazia soufflé. Soufflé de chuchu. Filhinha, não gosta não? Vão misturar com ovo que fica ótimo. Entendeu? E eu comia. Outra coisa, cara, a tal da beterraba, salada de beterraba com cebola, crua. Detesto cebola. E eu engoli aquilo, sabe? Mas e aí? Botou limite. Porque talvez eu fosse a filha ingrata lá, ó. Né? Nasceu lá, cruel, rebelde. E ela falou assim, cola na minha, que senão vai ficar pior quando crescer. Alguma coisa melhorou. Né? Mas é isso, tem que pôr limite. Pode ter dosinha, não. Você está ali para criar. Você é a mãe. Se Deus te deu essa missão, é porque Ele acreditava em você. Você é o pai. Né? Que eu vou escolher o que eu vou comer. Como é que é isso? Aí mistura aquela gororoba de minhoca lá, fala que é hambúrguer. Toma, come hambúrguer. Entendeu? Por quê? Porque é fácil, rapidinho, bota no mico. Então, tá faltando isso, gente. Tá faltando cuidado. Tá faltando amor dentro de casa. Olha para o outro. Dá o seu melhor. Para isso, você precisa se amar. Se observa nos diálogos, nos teus rompantes de raiva. Por que me vem essa raiva? Para quê? O que essa raiva está mostrando para mim? Se ama primeiro, eu aceito essa raiva que eu tenho, mas eu não preciso agredir o outro para botá-la para fora. Eu vou fazer isso de uma outra forma. Eu vou dizer para ele, eu me sinto chateada quando você tem esse comportamento. Ponto. Não é para ficar porque você... Não. Eu me sinto, é assim que eu me sinto. O que você vai fazer com essa informação? Aí é com você. Porque a minha parte eu estou fazendo. Se vocês querem mudança, já ouviram essa frase 500 vezes, vou falar de novo. Querem mudança? Comecem por você. Olhem para você. Porque o que a gente mais vê são pessoas falando, não, que eu vou fazer terapia, porque eu preciso mudar. Mas a última coisa que a pessoa quer é mudar. Ela quer sentar na cadeira e ficar ouvindo de você uma validação das atitudes dela. O tempo todo. Aí quando você fala, não, mas espera aí, para tudo. Que isso aqui? Olha o que você fez, não sei o quê. Fica chateada, magoada, vai embora. Então não quer mudar. Quer que o outro mude. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Se o outro não quiser mudar, ele não vai. Não vai. Cada um o seu momento. Os espíritos não respeitam a gente, não respeitam o nosso tempo, não respeitam as nossas limitações. Por que a gente não pode fazer isso com o próximo? Tá? Então, já acabou meu tempo. Olha que espetáculo. Tenho aí 200 mil slides. Família de margarina é possível? Sim, é possível, com diálogo, com exposição de sentimentos,
com demonstração de afeto. Ah, porque ele não me ama. Mas o que você está fazendo para demonstrar o seu amor? Cadê o café da manhã com chamego? Entendeu? Cadê? Cadê aquele momento que você não está a fim de ouvir e você simplesmente cede por amor? Porque amar é servir. Cede. Como é que foi seu dia? Bom. Porque vai ter um dia que você vai... E ele também vai... Fala, filho, fala. Tá? Então, a Joana, depois eu acho muito interessante que vocês aproveitem esse momento, né, para gastar um dinheirinho bacana lá na biblioteca e comprar o SOS Família, comprar o Constelação Familiar e ler 200 vezes tudo isso que a gente falou aqui para introjetar, porque a gente está nesse momento de reflexão, de parar, de mudar atitude, de fazer diferente, de reestruturar os valores morais e éticos dentro do lar, para que aquilo se estenda para a sociedade. Então, os pais, Joana falou o seguinte, que a mãe tem que ser uma pessoa simples, que dá exemplos ao filho para que ele não cultive orgulho e arrogância, mas há de possuir energia para fazer ela comer chuchu quando ela não está querendo, para exercer, porque chuchu faz bem, para exercer a autoridade moral que lhe foi delegada pelo Criador, e nuggets não faz bem. Não será a brandura excessiva que vai moldar os sentimentos da criança, mas também não é a energia exagerada que poda os impulsos menos felizes. Segunda frase do Templo de Delfos. A virtude está no meio, nada em excesso. Tá? É preciso saber dosar essas duas formas de educar, para que sejam aplicadas no momento e intensidades certos. Ai, só mais 2 minutos. Tá. Filhos. Só vou falar mãe, pais e filhos. Pronto, aí acaba. Tua ansiedade é o fruto do desejo que nutres de ver todos aqueles que te estão ligados com seus problemas resolvidos. Isso aqui está dando recado para os pais em relação aos filhos. Verifique, contudo, que sempre haverá situações embaraçosas em função do aprendizado que todos têm que fazer. Tá? Isso não é um mal. Isso é motivo de alegria, na medida em que as soluções são encontradas pelos seus filhos. É sinal de que eles estão crescendo com as próprias pernas. Você orienta, né? Você orienta. Está ali atrás, sempre na espreita, mas deixa ele andar. Deixa ele ir. Tá? Eu não posso mais falar, porque eu tinha bem mais coisa, eu ia chegar até nos vizinhos, olha que espetáculo. Mas tudo bem, tá? Termino pedindo a vocês amor dentro de uma família. Que vocês se amem, que vocês façam demonstrações de carinho, de afeto, para aqueles que vocês mais precisam aprender a amar, porque são onde estão os nossos maiores resgates a fazer. Muito obrigada a todos.